Aleluia. A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero deixar aqui também os meus pesares para a família do nosso irmão Choque, de Telêmaco Borba, e todos os irmãos e amigos, depois de uma batalha de mais de 40 dias, nosso irmão Choque também faleceu, como já foi falado. Que nós continuemos, irmãos, orando uns pelos outros. E essa pandemia tem mostrado o quão nós somos frágeis. E o quão nós estamos vivendo diante de uma situação que a incerteza do amanhã aumentou. E não só, hoje não podemos dizer que é pessoas de mais idade, grupo de risco. Pessoas do grupo de risco ficaram, tantos. E pessoas que não faziam parte de nenhum grupo de risco, já foram. Então, uma grande reflexão para nós. E eu creio que Deus está realizando uma grande colheita. E Ele está aproveitando a situação, porque Deus tem o controle de tudo, Nós sabemos que até Satanás age mediante um limite. Fora esse limite, ele não pode agir. E o Senhor é Deus dos vivos e dos mortos. Para Ele não muda nada. Apenas Ele vai levar para junto dEle essas pessoas que estão partindo. Nós podemos dizer com toda certeza que nós não sabemos. Talvez hoje seja o último culto que nós participamos. Talvez seja a última mensagem que nós vamos ouvir. Estou falando para vocês que estão presentes e para você que está nos assistindo na transmissão pela página do Facebook. Nós estamos vivendo um tempo que, se você tem que fazer algo, faça agora. Porque o amanhã não garante que você vai ter uma nova chance. Não garante que eu vou ter uma nova chance. Nós precisamos, irmãos, como nunca, refletir muito. Tem muitas pessoas que estão vivendo de forma indecisa. Não sabe se aprofunda ao servir a Deus ou fica mais ou menos. Não tem esse negócio. Ou nós servimos a Deus e nos entregamos de corpo, alma e espírito, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Ou então nós vamos ficar nessa situação, mas numa insegurança. Você já viu falar que nós estamos vivendo aqui no Brasil uma insegurança jurídica? Porque temos casos de pessoas que nem sequer foi comprovado que ele praticou aquele crime e tal, e já vai preso. Pessoas inocentes estão presas, E aqueles que são devedores estão soltos. Então nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, mas também nós podemos viver uma insegurança da nossa salvação. Nós sabemos que todos aqueles que confessam Jesus como Salvador, ele já tem a sua salvação garantida. Não é porque ele é perfeito, ninguém é perfeito, mas é pela justificação do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas se nós fomos justificados, fizemos a nossa parte de confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, o que nós esperamos em ficar em meio termo, não nos aprofundarmos? Irmãos, nós precisamos realmente ser uma igreja militante, morrermos com a espada na mão, cumprindo dia após dia a nossa missão. Deus tem missão para você, Deus tem missão para mim, Deus tem um ministério para você, um ministério para mim. O ministério é trabalho, irmãos. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Eu apenas estou falando isso porque eu senti do Espírito Santo falar, mas o que nós vamos ministrar hoje está em Mateus capítulo 27, versículo de número 50. Mateus 27, versículo 50. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus
entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Vamos estar orando? Curva a tua cabeça. Senhor, eu te louvo porque o Senhor já trouxe uma revelação desse versículo ao meu coração, mas que eu possa transmitir, Pai, de uma forma que não cause dúvida, mas que venha esclarecer, Senhor, a insegurança que muitas vezes nós vivemos hoje, confiando em Ti, tendo o Senhor como Salvador, mas nós temos ainda dúvidas relacionadas com a nossa salvação, com a justificação, e muitos têm medo de morrer hoje e não tem certeza para onde vai. Muitos que fazem parte do cristianismo nominalmente, e muitas vezes nós baseamos pelo comportamento, pelas atitudes, muitas vezes das pessoas serem muito certinhas, ter um padrão de santidade que aos olhos humanos não são aos olhos do Senhor. E muitas vezes nós ficamos pensando que para a gente ir morar com Deus, ir para ser salvo, nós precisamos ser perfeito em tudo. E isso não é verdade. Que nós possamos, mediante o arrependimento na cruz do Calvário, entender de forma profunda que a salvação não é mérito nosso, mas e sim todo de Jesus Cristo. E por isso que nós possamos entender, através dessa mensagem, o brado que Jesus deu, o que significou e o que significa para cada um de nós. Amém. Eu quero intitular esta palavra de meditação com o título O Brado de Vitória. Foi o brado que Jesus deu na cruz. Nós temos, irmãos, uma palavra que é muito ministrada em várias igrejas, quando é época de Páscoa, quando nós estamos refletindo a respeito da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Tem igrejas que fazem culto e tem esse tema, que é as 7 palavras da cruz. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu só vou citar para os irmãos. E as 7 palavras da cruz, então, são 7 palavras que Jesus mencionou quando ele estava lá no sofrimento, já na cruz. E ele citou a primeira palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não vou dar referência, porque tem nos evangelhos, tem a referência. Depois, se você quiser, eu passo para você, mas a gente ganha tempo. A segunda palavra, a palavra que Jesus falou, né, das 7 palavras da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A terceira, ele diz: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós sabemos que quando ele disse a primeira palavra da cruz, ele disse: Deus meu, porque me desamparaste, foi um momento em que o Pai tirou o foco dos olhos sobre ele, e ele sentiu a ausência do olhar do Pai, e ele então se sentiu desamparado. Quando ele disse na segunda palavra: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, realmente eles não estavam perdidos, não sabiam o que estavam fazendo, estavam maltratando, já estava escrito que ia acontecer assim, mas eles, no momento, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, as pessoas que crucificaram Jesus. E ele disse: na verdade vos digo, a terceira palavra da cruz, ele disse para um dos ladrões que estava do seu lado. Tinha uma direita e uma esquerda, um creu nele e o outro ficou zombando. Aquele que creu, né, e ele prometeu: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O quarto, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele fez essa entrega para que o seu espírito fosse direto
para o pai. E o 5 ele diz uma recomendação: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Se dirigiu a João. O 6, tenho sede, foi as palavras de Jesus. E a última palavra, 7, ele disse: está consumado. E o grande brado que ele deu, ele disse: está consumado, e expirou. Essas são as 7 palavras da cruz que é pregado. Mas eu quero enfatizar aqui, irmãos, que Jesus cumpriu tudo o que aconteceu. Ele sofreu na cruz, ele foi... as pessoas passavam e zombavam, diziam assim para ele: olha, se ele fosse mesmo filho de Deus, como ele dizia ser, por que ele não se salva a si mesmo e não sai dessa cruz, né? E salva os seus companheiros. E o povo zombava e falavam essas barbaridades que está no contexto aqui, mas vocês conhecem, sabem que eles fizeram isso. Mas nós vemos que Jesus cumpriu o propósito pelo qual ele veio cumprir aqui. Ele cumpriu dentro da sua normalidade como homem de dores, de sofrimento. Ele foi até o último fim, o último momento, a última respiração, o sofrimento que ele passou. E essas palavras que ele falou provam que ele era um homem humano como eu e você, naquele momento do sofrimento. Porque o que ele disse aqui, essas 7 palavras, nós podemos entender que realmente ele estava passando por um grande sofrimento. E quando ele disse está consumado, aconteceu aquilo que nós lemos, o texto que nós lemos. Eu estou falando isso aqui como introdução, mas eu quero chegar naquele momento que nós lemos, em que ali cita, né? Ali diz que depois de ele ter bradado novamente, o que aconteceu ali? Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Então nós sabemos que lá no tabernáculo, que foi construído para a adoração do Senhor por Moisés, e depois foi construído um tabernáculo lá em Jerusalém, ele tinha 3 divisões. E a primeira divisão era o átrio, que era o pátio. A segunda parte passava por uma cortina, que é esse véu que é chamado, aonde eram aspergido o sangue dos animais que passavam pelo sacrifício, que eram sacrificados a Deus. Então era o primeiro véu. Aí os sacerdotes passavam para o lugar santo. O lugar santo, ainda o sacerdote podia ter os ajudantes dele, que eram os sacerdotes que o ajudavam ali no lugar santo. Mas no lugar santíssimo, que é o santo dos santos, tinha outra divisão, um outro véu, uma outra cortina que guardava aquele lugar, e somente entrava naquele lugar uma vez por ano o sumo sacerdote. Somente ele podia entrar lá e sacrificar, aspergir o sangue no véu, na cortina dos animais, em prol do pecado do povo de Israel. Então, todo ano, o sacerdote tinha que entrar, de ano em ano, ele entrar no Santo dos Santos, para cumprir sacrifício, para que a fúria de Deus cessasse contra o povo, né? Porque Deus tratava, naquele tempo, era da maneira olho por olho, dente por dente. Quando qualquer um de Israel cometia pecado, o Israel todo sofria. E nós sabemos que o povo judeu, o povo israelita, eles sempre fizeram isso. Eles voltavam para Deus quando estavam sofrendo, e quando eles começavam a ter bonança, eles se afastavam de Deus novamente, se distraíam. Eu pergunto para você, tem alguma semelhança nos dias de hoje? Tem muita gente, irmãos, que algumas coisas estão bem, ele se esquece de Deus. Quando as coisas coxam, ele volta-se para Deus. E tem uns que fazem o contrário. Tem uns que quando a luta vem, ele tende a se afastar, porque fica revoltado, né? Como assim, um protesto contra Deus. Entendeu? Às vezes acontece assim, a gente às vezes tem esse sentimento: não, eu não vou porque estou protestando, estou bravo com Deus.
coisa do ser humano, né, irmãos? Como uma coisa que vai adiantar. Mas a gente faz isso. Por isso, nenhum de nós deve atirar pedra em quem faz. Porque depende da ofensa, depende da situação, depende do acontecimento. Por momentos que nós deixamos nos levar, a gente acaba agindo, assim, fica triste porque as coisas não saíram como a gente queria. E a gente acaba tendo esse sentimento, né, irmãos? E esse sentimento é visível, só que é compreensível, né? Porque é um assunto que nós vamos prestar contas com Deus, não é uns com os outros, né? Então, eu, com a caminhada que eu tenho, eu aconselho que nós devemos ficar quietos e dizer assim: Senhor, a tua vontade prevaleceu, porque se não fosse tua vontade, o Senhor não deixaria acontecer, né? Essa é a melhor palavra, mesmo com o coração triste. Amém? Mas no sentido literal aqui, irmãos, quando Jesus ele disse: está consumado, e disse que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Esse véu, ele tinha 18 metros de altura, desde o chão até o teto, e ele rasgou-se de alto a baixo. Por que isso? Para mostrar que foi uma obra feita por Deus, de alto a baixo. Porque se fosse de baixo para o alto, de baixo para cima, como nós falamos, alguém podia dizer assim: não, alguém foi lá com uma espada e cortou, né? Não, foi do alto a baixo, 18 metros. Tinha que pôr uma escada, tinha que usar um andaime, sei lá. Mas rasgou-se. Aquilo, no sentido literal, foi para acabar com a divisão do povo judeu e o povo gentil. Porque o povo judeu, eles eram orgulhosos. Você pode ver como Pedro, acho que é lá em Gálatas que Pedro e Paulo tiveram um desentendimento, porque quando os crentes judeus estavam lá, no contexto onde foi escrito a carta para os Gálatas, e o que aconteceu? Pedro foi fazer uma visita lá, e entre a igreja tinha aqueles que eram judeus, e Pedro não cedeu muito fácil para aceitar gentios, que os gentios eram salvos também, que o Espírito Santo descia até sobre eles. Nós sabemos que Pedro teve uma visão, né? E ele precisou realmente ter uma prova de Deus para poder ver que o Espírito Santo era dado a todos aqueles que criam em Jesus. Então ele teve a resistência, e precisou o apóstolo Paulo chamar ele e dizer assim para ele: olha, é o seguinte, você está desprezando os gentios. Os gentios eram de outras nações que não eram judeus, né? Então, até no templo, no átrio, quando eles chegavam lá, ficavam divididos. O povo que era gentio, que não era judeu, eles não se misturavam. Os judeus ficavam num lado, imagina, num grupo para lá, e os gentios para cá. Você vê alguma semelhança hoje? Do povo de Deus ser um só povo, uma só igreja. E você vê que existem grupos que são fechados e que não querem que outros entrem. Ele não faz parte do nosso grupo. Ele não faz parte da nossa igreja. Ele não faz parte do povo de Deus. Até isso. Quem somos nós, irmão, para fazer isso? Naquele dia, quando o véu do templo rasgou-se, essa indiferença que existia entre eles, essa separação, ela foi resolvida. Eles entenderam que era um só povo, e que eles podiam entrar no Santo dos Santos, porque não havia mais aquele véu. Podiam entrar no lugar santíssimo, podiam entrar no lugar santo, podiam entrar no lugar santíssimo. O véu do templo rasgou-se. E agora, irmãos, no tempo de hoje, nós podemos ter um acesso, livre acesso. Se você quer ler mais sobre isso, está em Hebreus 9, vai tratar desse assunto. Nós entrarmos no lugar santo, no Santo e Santo, mediante o sacrifício de Jesus. Portanto, irmãos, qualquer um de nós podemos entrar.
o único que vai impedir a tua entrada, para você não entrar no santuário de Deus, no lugar santo, no santo dos santos, é você mesmo. Se você se afastar e não querer entrar, porque você mesmo vai se avaliar, vai se acusar, porque nós vemos muitas pessoas fazer isso. Mas eu digo para você, não faça isso. Está aberto para você e para o teu irmão. O Santo dos Santos está aberto para nós. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: viu, o Santo dos Santos está aberto para nós, irmão. Pode ser quem for que esteja do teu lado, você pode garantir isso. Está aberto, mediante a justificação pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero aqui já estar partindo para o fim dessa meditação. Então, nós vemos aqui, irmãos, um assunto muito importante aqui para finalizar. Quando Jesus deu aquele brado, o que diz o texto que nós lemos? Não foi só o véu do templo que rasgou-se, se dividiu em dois. Mas aqui relata uma coisa muito interessante. No mesmo versículo, versículo 51, diz assim: a terra tremeu e as rochas se partiram. E tem mais: os sepulcros se abriram. Olha, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados no exato momento que Jesus disse: está consumado. E os corpos, está referindo quando os sepulcros no cemitério abriram, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você sabia que a gente não presta muita atenção nisso aí? A gente foca muito na ressurreição de Jesus, mas a gente não percebe que quando Ele ressuscitou, teve pessoas que ressuscitaram também. E existe aqui uma discussão teológica, mas para mim não tem uma discussão nenhuma. Porque, não tem dúvida, porque aqueles que morreram antes de Jesus passar pelo sacrifício, eles estavam sepultados nos cemitérios, como estão hoje as pessoas sepultadas no cemitério, certo? O corpo. Só que naquele tempo, a alma, o seu espírito e a alma estavam aprisionados. Era um lugar aprisionado, porque o Salvador ainda não tinha sido entregue, passado pelo sofrimento da cruz. Não havia justificação. Eles estavam em prisões. O pensamento, irmãos, que nós temos é um pensamento grego, que o lugar, as trevas exteriores, que é chamado de inferno, fica embaixo na terra. Você tem essa imagem, né? Céu e inferno. Isso aí é um pensamento grego. Por quê? Por causa do sepulcro, por causa do Hades, né? O Hades é a sepultura. Mas existe um lugar além do Hades, que é o Gema, que é um lugar que é traduzido como um lugar de muito sofrimento e de aprisionamento. Aquelas almas, aquelas pessoas que morreram antes desse sacrifício, elas estavam sepultadas, e no momento quando Jesus morreu na cruz, e Ele disse: está consumado, a terra tremeu, partiu a terra. Só naquele momento, irmãos, que aqueles que o crucificaram não tiveram dúvida que Ele era o Filho de Deus. Eles disseram: verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Mas até uns momentos antes, irmãos, eles estavam ainda zombando de Jesus. Como é difícil, irmãos, o ser humano. Mesmo Jesus dizendo: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. O que aconteceu? Os próprios discípulos não acreditaram. Os dois no caminho de Emaús.
Pedro negou que conhecia Jesus. Ficaram lamentando a morte de Jesus, dizendo assim: agora o nosso mestre foi embora. Esqueceram o que ele tinha falado. Então naquele momento, irmãos, eles zombavam até o último momento. Até o último momento eles zombavam, diziam assim: ah, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas aí o que aconteceu? Quando Jesus disse: está consumado, e expirou, morreu, houve um terremoto, escureceu. Entre o meio-dia e as 3 da tarde ficaram em trevas. Foi aquela correria. É a gente correndo para cá, a gente correndo para lá e dizendo assim: puxa vida, olha o que nós fizemos. Mas tudo estava para ser cumprido. Inclusive, irmãos, eu chego a dizer para vocês que Satanás, no momento que Jesus estava sendo açoitado, os demônios estavam tudo torcendo, fazendo festa. Sabe aquela festa quando nós vemos pessoas maldosas quando alguém se estrumbica tudo, né? Quando alguém vai preso, que alguém, né, se deu mal, eles fazem Eles estavam fazendo isso. Mas eles não imaginam que estavam sendo enganados. Eles estavam festejando no momento errado. Eles foram enganados também, os demônios, porque até o último momento eles usaram a boca das pessoas para insultar Jesus, para fazer Jesus desistir. Porque se Jesus quisesse, se ele quisesse fazer o uso como Deus, como ele não fez, porque estava escrito que o homem de dores, ele ia sofrer humanamente. Ele não moveu o seu poder, ele não ativou seu poder. Se ele quisesse, ele podia ter feito se quisesse, e destruía aquele soldado. Ele saía da cruz, libertava aqueles ele fazia o que ele quisesse. Mas estava escrito que ele devia humilhar-se. E pela humilhação, irmãos, que ele passou, eles acabaram acreditando que Jesus não ia ressuscitar. Ele não está reagindo, está aceitando tudo. Mas ele foi humilde até o fim. Por isso eu falo para você, às vezes nós estamos sofrendo, irmãos, nós precisamos ser humildes até o fim. Eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus declara a nossa vitória, não tem capeta que segure, não tem impedimento que está na tua frente que você não vai vencer. Portanto, queridos, o ato, né, a obra que Jesus fez, a obra consumada, que é a morte na cruz, deu poder e autoridade para nós, irmãos, para os crentes em Cristo Jesus, ressuscitar. E aí vamos caminhar um pouquinho aqui, porque estamos terminando. Então, irmãos, o que aconteceu? Aqueles que ressuscitaram, saíram do sepulcro, eles tomaram posse do corpo que Jesus ressuscitou, aquele corpo que Jesus ressuscitou. Porque o corpo que Jesus ressuscitou não era o mesmo corpo que estava no cemitério. Ou seja, ele não era a mesma fórmula, ele era outra já. Era revestido de imortalidade. Portanto, que ele ficou momentaneamente aqui na terra. Jesus ficou por 40 dias aqui na terra. Ele conversou com seus discípulos, deu outras instruções. Mas aqueles espíritos, aquelas pessoas que saíram do sepulcro, eu creio, a Bíblia não explica, tem uma discussão teológica sobre isso. Eu creio que eles só tomaram posse no direito da imortalidade pelo sacrifício de Jesus, e foram vistos por muitas pessoas viram eles, certo? Só que eles também foram tomados para o seu devido lugar, aonde foram aguardar o dia da ressurreição, o dia do julgamento, o dia que o Senhor Jesus chamar. Amém? Então, queridos, eu li aqui um comentário, quero ler para vocês, quero deixar aqui, que diz assim, ó: todos os crentes vão para o céu.
e não para o interior da terra, como o entendimento era naquele tempo, né? E vão para o céu aguardar a ressurreição do corpo. Então, esses dias alguém perguntou para mim assim: pastor, como que o senhor entende? Acho que foi a Paloma. Perguntou para mim se o crente ele ficava consciente após a morte ou ele ficava inconsciente, como dormindo. Então, existe duas linhas teológicas. Um que crê na consciência da alma, e a outra linha teológica crê no sono da alma. Ou seja, morreu, você apaga como se estivesse dormindo e só vai acordar quando Jesus despertar para a salvação, você entrar para o gozo eterno, ou ao contrário, né? Mas o nosso entendimento, nós entendemos pela linhagem teológica, eu creio, porque a Bíblia aqui mostra claramente, né? Eu não vou estar falando aqui os argumentos, porque é uma discussão, mas o crente, aqueles que partiram para a eternidade, no tempo presente, eu creio fielmente nisso, que eles foram para o lugar de descanso e foram conscientes. Isso não quer dizer que eles estão aqui olhando para nós, como é um pensamento católico, que é dizer assim, que agora ele vai ficar olhando por nós, tipo assim, como eles virassem anjo e viessem aqui na terra interferir. Não, eles estão para um lugar reservado, que não tem contato aqui com a terra, mas eles estão num lugar consciente que eles foram salvos, e que valeu a pena eles servirem a Deus. Isso não é uma notícia boa, irmãos? É uma notícia maravilhosa. E eles estão aguardando, sabe o que? O dia da ressurreição do corpo. Porque um dia o corpo vai ressuscitar, vai se unir com o espírito e a alma, a consciência. Eles vão voltar a ser as pessoas que eles foram, só que com a imortalidade. Mas terão consciência. Mas como, pastor, que eles vão lembrar de alguém que não foi salvo? Essa é uma coisa que eu não posso explicar para vocês, mas a convicção que eu tenho é essa. Logicamente que essa tristeza, porque a Bíblia diz que lá não haverá tristeza, lá não haverá dor. Então nós teremos uma compreensão pela qual nós não temos hoje ainda. Não foi revelado para nós, porque não é tempo de ser revelado, mas será revelado. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqui, para encerrar, eu digo para vocês, irmãos, que os ímpios, aqueles que não servem a Deus, eles vão continuar indo para um lugar que vão ficar em prisão, que era o lugar que todos ficavam antes, porém ficavam em prisão, mas recebendo ainda de certa maneira a tutela de Deus, porque Deus tem poder sobre todos os lugares do planeta, em qualquer lugar que você possa imaginar, até do inferno. E com certeza eles estavam lá para se cumprir o que aconteceu. Jesus, né, foi sacrifício, e aquelas almas, aquelas pessoas que haviam sido mortas antes, foram para um lugar devido. E desde então, esse lugar de gozo, que podemos chamar de Jardim do Éden, né? Que é um lugar já onde a presença de Deus está ali, né? Então já descansaram no Senhor. Por isso que não é errado a gente dizer assim: aquele irmão, nosso irmão partiu e descansa no Senhor. Já está descansando em Cristo, já está com Cristo. E todos esses termos, irmãos, são termos corretos, porque pela confissão, confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, e trilhar nos seus caminhos, se esforçar para viver o seu Evangelho, ser humilde para aprender, ser humilde para viver, reconhecer os erros, pedir perdão e ser perdoado. Quando morre, irmãos, vai consciente para o descanso no Senhor. Mas como tem crentes que agem como ímpio, que não perdoam, que perseguem uns aos outros, todos esses, irmãos, e aqueles que não querem nada com Jesus, porque nós podemos até ter um tom de perseguição de alguém por ignorância,
quando nós não sabemos processar os acontecimentos, nós podemos ser naquele momento uma pedra no sapato do nosso irmão, mas se nós nos arrependermos, nós somos perdoados. Mas o ímpio, ele se alimenta da falta de perdão, da ira. Tem gente que estremece, irmão, diz assim: eu não perdoo, se depender disso eu vou para o inferno então. Porque se fulano ir para o céu, eu não quero ir para o céu. Já ouviu alguém falar isso? Tem muitas pessoas, irmãos, eu conheci muitas pessoas que falavam assim: se fulano for para o céu, eu não quero ir para lá. A pessoa não sabe o que está dizendo. Eu faço uso da palavra, da oração que Jesus fez: Senhor, perdoa. Ele não sabe o que faz, ele não sabe o que fala. Então, queridos, quando Jesus ressuscitou, tanto valeu para as almas antes do sacrifício dele, e para aqueles que haviam ainda de morrer, porque quantos já morreram depois que Jesus, mais de 2000 anos, quantas pessoas já partiram em Cristo, e aqueles que não estão em Cristo, não estavam em Cristo, partiram e aguardam a ressurreição do corpo. E a pergunta que não quer calar, irmãos, eu faço a pergunta encerrando essa palavra: como está a tua vida com Deus? Realmente você entregou teu coração, a tua vida ao Senhor? Você está disposto ou disposta realmente a perdoar e ser perdoado? A servir o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Com todas as forças e com todo o teu entendimento. Nós queremos muitas vezes, irmãos, receber o benefício de Cristo, mas não queremos ter nenhum esforço relacionado com a obra da cruz. Tudo que você fizer, ou eu fizer, não vai somar mais do que Jesus já fez. O sacrifício dele foi único. Mas na continuação aqui na terra, nós precisamos nos esforçar. Primeiro, nos esforçar para fazer a obra dele. Nos esforçar para abrir mão das nossas vontades. Irmãos, porque a vontade de Deus não é a tua vontade e a minha. Talvez a tua vontade era ficar quieto na tua casa, bem sossegado, embaixo das cobertas. Mas o Espírito Santo falou para você: eu quero você na minha presença, me adorando. Eu quero que você seja referencial para outra pessoa. E que as pessoas vejam assim: aquela irmã lá da Betel, ela vai nos cultos. Aquele irmão, cada culto, cada domingo, no mesmo horário, estão indo para o culto, adorar a Deus. Ou seja, nos trabalhos da igreja, aonde o ministério de Deus está ativo aqui na terra, que é o corpo de Cristo, aonde que é distribuídas as tarefas, porque o reino de Deus também é organizado. O reino de Deus tem líderes humanos, como eu e você, que Deus levantou. Porque você que serve a Deus de forma profunda e tem compromisso com o Senhor, lá na tua casa, querido irmão, querida irmã, você é coluna, você é exemplo, você é luz, diante da tua família e diante da sociedade. Você é a luz. As pessoas estão olhando para você, estão olhando para mim, e através da nossa vida, sem falar uma palavra, nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo. Porque eu digo uma coisa para vocês, encerrando. Eu já fiz a pergunta, mas eu digo uma palavra encerrando. O teu irmão que partiu para a eternidade vai ressuscitar no último dia. Aqueles que partirem antes da volta de Cristo nos ares para o arrebatamento, nós o reencontraremos na eternidade. Nós reencontraremos o lugar de gozo. Portanto, querido, você que entrou aqui, querido, que entrou com o teu coração triste por alguém que você perdeu, porque todos nós perdemos, jamais será esquecido.
Mas saiba que nós nos reencontraremos na eternidade. E isso não é motivo, irmãos, de nos alegrar. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Aqui é temporal. Aqui nós temos tristeza, passamos frio, como às vezes passa agora, né? Estamos propensos a passar, irmãos, as lutas temporais aqui, como qualquer pessoa. Porque essa pandemia tem levado pessoas crentes e não crentes. Tem levado pessoas de todos os tipos, raças, cor, idade, classe social. Mas a convicção nossa é que ressuscitaremos, porque Jesus morreu na cruz para nos dar direito à ressurreição. Eu quero convidá-los a se colocar em pé, e eu quero fazer uma oração, e o Ministério do Louvor vai estar subindo aqui já, para nós ministrarmos a ceia do Senhor. Mas eu quero fazer uma oração com você, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia de renovação de aliança com Cristo. Hoje é dia de rever conceitos, de corrigir a caminhada. Se você notou, irmãos, que tem algo para você corrigir na tua caminhada, nas tuas decisões, hoje é o dia. Essa noite é o momento. Porque nós estamos vivos. Nós estamos respirando. Nós podemos abraçar nossos irmãos, lógico que manter o distanciamento, mas podemos pelo menos dar um toquinho na mão do irmão, olhar nos olhos. Então, irmãos, Deus, para nós que estamos aqui, nós estamos tendo nessa noite uma nova chance. Amém? Você pode falar para o teu irmão assim, ó, Deus nos deu uma nova chance essa noite, viu? O que você vai fazer com essa chance que Deus te deu? Irmãos, a cada dia nós temos visto, irmãos, que tem muitas pessoas que têm firmado seus passos na casa de Deus, na sua fé. Nós vemos mudança na vida das pessoas. Eu tenho visto aqui no nosso meio, para melhor. Pessoas disseram assim, vou mudar meu comportamento. Se eu tenho que fazer algo, vou fazer agora. Porque é agora que eu estou vivo. É agora que eu tenho oportunidade. Eu quero orar com você. Curva a tua cabeça. Senhor, esta noite é uma noite especial. Porque o Senhor falou, Pai, que o Senhor deu um grito, deu um brado de vitória. O brado, Senhor, que ecoou no passado, porque atingiu aqueles que haviam partido antes da tua ressurreição. A terra se partiu, houve terremoto, a rocha se partiu, os sepulcros abriram, e os corpos daqueles que estavam aprisionados saíram do sepulcro. E aconteceu naquele dia isso, e continua acontecendo nos dias de hoje. A ressurreição é verdade, ela é presente, porque nós temos essa convicção, que para o Senhor já aconteceu, porque nós podemos afirmar, que um dia vai cumprir essa palavra, pelo nome de Jesus, pelo seu sacrifício, e todos nós, que partiremos, porque as gerações vão, outras gerações vêm, não sabemos a ida, o dia que Jesus vai voltar, nós não sabemos o dia que iremos partir, mas quando isso acontecer, nós estaremos para sempre com o Senhor. Pai, venha com o teu poder e tua graça, com o teu Espírito, venha, Senhor,
trabalhar na mente e no coração, trazer a convicção, Senhor, da salvação para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos ouvem aqui no culto presencial, para que não haja dúvidas que esses seus servos e servas que professaram, que confiaram na Tua palavra, creram na Tua palavra e confessaram Jesus como Salvador, que eles possam descansar na Tua presença, Senhor. Vir para a igreja, fazer a obra enquanto é dia, porque não tem fundamento, não teria graça ser salvo e ficar aqui sem fazer nada. O Senhor nos salva, trabalha em nós, para nós produzirmos para o seu reino, porque a palavra de Deus tem que ser anunciada, e o discipulado precisa acontecer através da nossa vida. Essa é a tarefa da igreja, essa é a grande comissão da igreja, e portanto eu oro, Senhor, nos ajude a cumprir, em nome de Jesus. Amém?